As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Conexão Parlamento. Fique por dentro e participe. No dia a dia, ouvimos muito a palavra lei. Mas você sabe o que é uma lei? A lei é criada para determinar regras que devem ser seguidas pela sociedade. A lei nasce de um projeto que é elaborado por um deputado, governador ou cidadão. Para se tornar lei, o projeto é aprovado em plenário e sancionado pelo governador. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Hoje é fundamental ter uma boa imagem corporativa e ela vem do compromisso da empresa ou instituição com seus colaboradores, comunidade e meio ambiente. A Assembleia Legislativa, por meio do Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso, reconhece publicamente quem adota essas práticas em sua gestão. Se a sua empresa faz responsabilidade social, basta acessar o site da Assembleia Legislativa e baixar o edital 2016 com o modelo do balanço social de acordo com a especificação jurídica da sua empresa. Acesse www.almt.gov.br e saiba mais. Preencha e envie o balanço social até 31 de agosto ou ligue 6533136915. Participe, seja exemplo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito aos pais, aqueles que têm filhos desde bebezinho até a adolescência. Nós vamos entrevistar a pediatra Karina Faro. Obrigada pela sua presença na RDTV. Olá. Karina, vamos começar pela pediatria em si. Hoje em dia parece que é um pouco de uma certa confusão, né? Quanto ao papel do pediatra na vida da criança. Pediatra é só no momento em que a criança fica doente? Não, com certeza não. O nosso foco da pediatria é a prevenção. A gente busca acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do bebê, desde ali dos primeiros momentos após o parto, até que a criança tenha uma personalidade já definida, que é lá na sua adolescência e início de vida adulta. A pediatria ambulatorial, que é o que a gente faz em consultório, a gente acompanha até eles com em torno de 17, 18 anos, isso não tem problema nenhum. A pediatria, ela busca exatamente isso, o acompanhamento, o segmento e a prevenção de acidentes, de doenças precoces e de doenças a longo prazo também. E pediatra, ele não é só de pronto atendimento, não. A gente tem que voltar a resgatar a pediatria ambulatorial. De quanto em quanto tempo é recomendado que os pais levem seus filhos ao pediatra? Isso depende da faixa etária do neném. Quando o recém-nascido ele nasce, ele tem que ter uma consulta regular, praticamente mensal, até o primeiro ano de vida. Depois disso, a gente pode ser um pouco mais tolerante, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a depender da situação clínica da criança. Você tem uma rede social em que você faz muitas recomendações alimentares, né? Vamos fazer um pouco isso também aqui. Como é que deve ser feito o alimento para o bebê, por exemplo? Como é que o bebê ele aprende a comer coisas saudáveis? O neném, até os 6 meses de idade, é preconizado que ele fique apenas no aleitamento materno.
Na fase de transição da dieta, a gente tem que oferecer à criança aquilo que a gente julga que é bom, que é correto. A criança ela não tem paladar definido, ela não tem maturidade de definir o que é amargo, o que é azedo, o que é salgado, o que é doce. Somos nós que vamos apresentar isso para ela. E é claro que nos primeiros momentos ela vai recusar, ela vai estranhar, porque são consistências diferentes, temperatura, sabor, a forma de manusear o alimento com a boca. Cada alimento tem uma forma específica, e isso é uma fase de transição. Então, cabe à família, com a orientação do pediatra, a introduzir alimentos saudáveis para a criança. E não existe aquela história de, o meu filho não gosta disso ou não gosta daquilo, se você não insistiu naquele alimento. A criança ela precisa de um tempo de adaptação, assim como qualquer outra coisa na vida. Tudo que é novidade, tudo que é novo, exige um pouco de paciência. E os pais têm a falsa ideia de que ofereceu 2, 3 vezes, a criança fez aquela careta, não quer, não vou mais oferecer. Não, ofereça. Se você julga que aquele alimento faz bem para o seu filho, foi orientado, você tem que insistir, uma hora a criança vai aceitar. Que tipos de alimentos que as crianças, nessa primeira fase, devem consumir? Quando a criança começa a comer, a gente orienta assim, que a gente deve iniciar com as papas de fruta, né, que são a bananinha, o mamão, o amassado, e logo em seguida começar com a comida que a gente fala agora que é papa principal, que é o almoço e a janta. A criança ela pode comer tudo que é considerado saudável, da natureza. Não existe mais aquela história de dar o sopão para a criança, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente tem que fazer um prato colorido, um prato lúdico, para que a criança tenha interesse por aquele momento. Sempre uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de leguminosas, verduras, e assim... não expressar para a criança que aquilo pode ser ruim, porque às vezes a mãe tem horror à rúcula, põe no prato da criança e a mãe já fica esperando aquela reação negativa do neném. Não, o seu neném ele nem sabe o que é aquilo, ele nunca provou, né? Então na minha rede social eu coloco árvores de rúcula, árvores de brócoli, vamos fazer uma carinha, uma carinha caipira, com a cebolinha. Vamos usar a criatividade, né? Coisas assim que a criança pode comer, tudo que seja da natureza. A única coisa que a gente pede para começar após 1 ano de vida é o mel, né? Que é natural, que é saudável, mas menor de 1 ano não é recomendado, pelo risco do botulismo. A gente às vezes vê, e para mim, no caso, é algo assustador, mãe dando refrigerante na mamadeira, especificamente a Coca-Cola na mamadeira para bebezinho, né, ou para criança de 1 ano. Como é que está essa questão dessa introdução de alimentos industrializados? Isso está ocorrendo muito? É muito grave para a criança? É muito grave, sim. Isso é totalmente proscrito, é proibido. A gente fala muito isso. Na minha consulta de introdução alimentar, quando a gente entrega todas as orientações por escrito, lá um dos itens por favor, não dê industrializados e conservantes, embutidos, enlatados para o seu filho. O rim, eu sempre brinco assim, que o rim e o fígado do neném é proporcional ao tamanho dele, ou seja, é pequenininho, vamos poupá-los, né? A criança, ela não precisa de sobrecarga de sódio, ela não precisa de sobrecarga de açúcar, ela não precisa conhecer essas coisas agora, isso faz mal para o desenvolvimento dela. A mídia é muito forte, então entre os desenhos animados, a publicidade bate muito em cima dos lanches infantis. Então isso não pode, a família tem que pegar firme, tem que ser contra, tem que lutar pelo crescimento da criança. Menor de 2 anos de idade, em hipótese alguma, comer essas coisas, né? Isso faz muito mal, isso é indigesto para a criança. Quanto mais tarde conseguir postergar, é melhor.
Falando de uma idade um pouquinho mais avançada, doutora, muitos pais às vezes reclamam, meu filho não come coisa saudável, não come salada, às vezes já veio de um histórico aí, né, que a introdução não foi bem feita, né, e como reverter essa situação para uma criança um pouco maior aí, de 7, 8, 10 anos, ou até um adolescente que tem um histórico de uma alimentação pouco saudável e de repente se vê com obesidade, com problema já de pressão alta, que a gente vê que está crescendo entre os adolescentes, né? Como fazer essa reversão? Olha, sempre é momento para reverter. Às vezes algumas mães falam, doutora, será que eu ainda consigo? Sim, você consegue. Só que daí, quanto mais velha a criança, mais paciência e mais perseverança a gente vai ter. Com os escolares de 7, 8 anos, a gente tem a dificuldade de que eles já sabem juntar moedas e notas pequenas e ir na escola, ou ir na mercearia, ou ir nos pequenos mercados rapidinho e comprar uma bobagem. A orientação para os pais é não comprar e deixar o cofrinho na mão da criança só no domingo, entendeu? Porque você precisa bloquear de alguma forma os escapes. E o escape o refrigerante todos os dias, o salgado frito na escola. Eles falam que é mico levar lanche de casa, né? Eles, com 9, 10 anos, eles já usam essa expressão. E a gente tem que falar que não, que ele é o correto, que ele é o certo. Ele não precisa levar uma lancheira, mas ele pode levar um sanduíche escondidinho na mochila, né? Então, assim, a minha maior orientação é policiar. Não precisa fazer uma dieta radical na mudança, porque é sofrido. O adulto sofre, imagina uma criança. Então, eu sempre brinco. Doce é para a sobremesa do domingo e é para os aniversários dos amigos. Ponto. Não tem que ter rotina de ter sobremesa em casa. Refrigerante, a gente vai deixar só um copo para o almoço do sábado e quando for em festinha. E assim, ir mudando essa rotina aos pouquinhos, sem que a criança sofra, mas que ela entenda a necessidade da mudança. E não dar R$5 todos os dias para a criança levar para a escola, porque é aí que mora o perigo. E essa mudança de rotina, muitas vezes, tem que ser da família toda, né, doutora? Família não adianta querer mudar a alimentação da criança e o pai e a mãe lá entram na batata frita. Não adianta, a sua geladeira tá gorduras. cheia de congelados e de frituras e aí eu vou comer, mas você não. Isso não existe, né? Isso gera um sofrimento na criança e na família inteira, né? Não pode. Tem que ser uma mudança em conjunto, pensando no bem-estar de toda a família. Passando um pouquinho da alimentação para a questão do desenvolvimento da criança, que recentemente até a senhora compartilhou, né, a orientação ou a proibição, na verdade, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria do uso do andador para bebês. A gente vê muitos pais colocarem bebês muito cedo nesses andadores. Sim. Qual é o problema do andador? O principal problema do andador são as quedas. A gente que também trabalha em pronto-socorro, a gente vê inúmeros casos de crianças que caem do andador e que batem a cabeça, que chegam a vomitar, que chegam a ficar sonolentas. Então, assim, o maior risco realmente é de acidente. Às vezes a criança sai andando no andador, não vê degrau, não vê um objeto que está no chão, o andador passa por cima do objeto, a criança cai e se machuca. E por outro lado, o andador, ele ensina a criança a andar de forma errada. O andador, a criança usa a musculatura abdominal para empurrar a parte da frente do andador e com isso ela é deslocada. E na vida real, na prática, não é assim. Ela tem que usar a musculatura dos membros inferiores, ela tem que trabalhar a perninha dela, né, o equilíbrio, a marcha, a firmeza dos passos, para daí sim ela tá apta para andar. E isso com o andador não acontece. Qual seria a alternativa para o andador? Eu sempre brinco com as mães que a fase do andador, uma alternativa é colocar no famoso chiqueirinho. Coloca lá no chão tapetes aborrachados, coloca edredom mais antigo no chão, forra o chão, tira tudo que possa trazer risco para a criança, tampa a tomada e deixa a criança lá brincar, engatinhar, rolar, manipular os mordedores. Isso tudo faz com que a criança
desenvolva da maneira correta, oferecendo menos riscos de traumas, traumas encefálicos e de qualquer outras quedas. Na verdade, os pais também têm que deixar a ansiedade do lado, né? Para deixar com que a criança se desenvolva no seu tempo, né? No tempo certo, sem pular a etapa. Tem criança hoje em dia que não engatinha, que ela senta, ela rola e ela já quer subir nas coisas, escala a parede e começa a trabalhar a musculatura das perninhas e ela já dá os primeiros passos. Outras ainda engatinham, mas respeitar o tempo e o momento de cada bebê. Cada família tem o seu perfil, né? Então a gente precisa respeitar o perfil do neném e evitar comparações, porque vai para a escolinha e aí fala, nossa, o meu filho engatinhou. Ai não, meu filho não engatinhou. Ai, o meu filho já fica em pé sozinho. Respeita, às vezes uma mãe é um pouco mais tolerante com o seu filho do que a outra, e isso faz muita diferença. É ótimo. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelas suas orientações aqui na RDTV. Nós entrevistamos hoje a pediatra Karina Faro, dando dicas importantes para as mães. Você pode compartilhar, passar para as suas amigas, para seus amigos, que os pais também estão bastante atuantes aí nesse trabalho de educação dos filhos, e esse também é o papel. Então você acesse aí no rdnews.com.br/rdtv esta entrevista e ajude, compartilhe. Até a próxima! Tá tendo transformação. Melhor que viver é morar em Mato Grosso. Com o investimento de mais de 11 milhões, o governo do estado busca parcerias na construção de mais de 10 mil casas populares em 99 municípios, como no residencial Francisca Loureira Borba, em Cuiabá, e Colinas Douradas, em Várzea Grande. Graças a Deus consegui realizar meu sonho, ter a casa própria. Adeus aluguel para sempre. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar, e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.